Enquanto houver a crença na dualidade, haverá culpa. Isso corresponde a dizer que, enquanto você estiver identificado com a ideia de certo e errado, enquanto agir a partir do julgamento, em algum momento você irá, no seu próprio conceito, errar e fatalmente entrará na culpa. E é por isso que a culpa deixa de existir à medida que você se torna consciente de que tudo são experiências, de que cada situação vivenciada é uma das infinitas possibilidades que podemos experimentar. O que é a dualidade? Né? Falando aqui no nosso linguajar, dualidade são duas coisas, dual, né? Duas coisas e que estão contrapostas, cada uma de um lado, né? E um lado contra o outro, bem e mal, bom e ruim, certo e errado, e assim por diante. Para as diversas linhas de espiritualidade, aí, em geral, a dualidade deve ser superada. Devemos alcançar a unidade, que já falamos anteriormente aqui também, dando aquele exemplo de que a gente não deveria se enxergar como indivíduos totalmente isolados, mas como órgãos do mesmo corpo. Existe uma dualidade dentro de todos nós que nós não assumimos, e se não assumimos, não vencemos. Qual? Luz e sombra. Todos nós temos luz e sombra, ou melhor, todos nós somos luz e sombra, mas ninguém quer assumir isso, né? A gente quer ser apenas luz. E repetir para nós mesmos, não, isso aí até pode ser para os outros, mas eu sou só luz. A gente pode até repetir isso, mas negar a própria sombra não vai fazer com que ela suma. Pelo contrário, só vai alimentar. Então, pensar que eu sou só luz é só mais uma sofisticada e convincente ilusão criada pelo ego. Ah, beleza, entendi. E qual que é a relação disso tudo com a culpa? A relação é a seguinte: se existe dualidade, existe julgamento. Existe sempre uma comparação entre o que é fato e o que achamos que deveria ser. Aí vem o julgamento. Estamos sempre julgando o que é bom ou mal, ou até pior, estamos julgando quem é bom ou mal. Mas nós estamos sempre imunes a esse julgamento. Afinal de contas, como diria o livro A Cabana, eu sou o juiz. E normalmente eu não julgo o que a pessoa fez, mas a intenção com que ela fez. Aí eu mesmo posso acabar errando naquilo que eu julguei quem errou, e posso até pensar: poxa, mas eu não fiz de propósito. Eu errei mesmo, sem querer. Aí vem um lampejo de nobreza, né? Porque a gente se sente nobre por assumir um erro. E ainda tenta fugir do julgamento, alegando que foi sem querer. Qual julgamento? O nosso próprio julgamento. Mas logo em seguida vem o pensamento: poxa, mas eu julguei o fulano por ter feito a mesma coisa. Porque eu considerei que ele fez de propósito, mas eu não sabia que podia acontecer mesmo sem querer. Aí bate uma culpa dobrada, né? Por ter feito algo que eu nunca achei que faria e por ter julgado alguém. E um detalhe: por que é que eu achei que nunca faria? Essa que é a pergunta de US$ 1 milhão. Para facilitar, vou mudar a pergunta até. Quem dentro de mim achou realmente que eu nunca faria algo do tipo? Exatamente. O ego. É o ego que cria em mim uma imagem de perfeição, de quem não erra. Essa imagem de perfeição, sendo que a perfeição é impossível, obviamente é uma ilusão. Obviamente depois que fala, né? Mas é o ego criando a ilusão de que a minha sombra, a minha imperfeição não existe. Caramba! Então como que eu venço isso? Alcançando a unidade. Como? Entendendo que não existem lados. Por maior que seja a divergência de pensamentos, o lado é um só. E todas as experiências existem com um propósito. E esse propósito é sempre a evolução. Já que falamos de julgamento, eu não teria como não comentar um trecho do livro A Cabana. Só contextualizando, para quem não conhece, eu garanto que não vai estragar o livro, porque o livro é muito mais rico do que o que eu vou trazer aqui. Mas se você não quiser qualquer tipo de spoiler, pode parar de ouvir por aqui. Pois bem, o livro diz sobre um pai que perdeu a sua filha e tem a oportunidade de dialogar com Deus.
que no livro se apresenta sobre a forma da Santa Trindade, mas que o autor chama da seguinte maneira: ele chama Deus de papai. Jesus ele chama de Jesus mesmo. Mac é o nome do homem que perdeu a filha. A filha se chama Nice. A esposa do Mac e, consequentemente, mãe da Nice se chama Nan. A cena a seguir começa com o Mac entrando em uma caverna por sugestão de Jesus. Estava tão ligado nos próprios pés que trombou em um objeto e quase caiu. Era uma cadeira de madeira, de aparência confortável, no meio do nada. Mac decidiu rapidamente sentar-se e esperar. Ao fazer isso, a luz que o havia ajudado continuou a se mover à frente, como se ele ainda estivesse andando. Logo adiante pôde ver uma escrivaninha de ébano, de tamanho considerável, completamente vazia. E deu um pulo quando a luz se concentrou num ponto e finalmente ele a viu atrás da mesa. Se encontrava uma mulher alta, linda, de pele morena, vestida com um manto largo de cores escuras. Estava sentada ereta e rija como um juiz da Suprema Corte. Sua beleza era estonteante. Ela é a beleza, pensou ele. Tudo o que a sensualidade luta para ser, mas fica muito longe de conseguir. Mac não ousou falar, com medo de que a sua voz fosse engolida pela intensidade do ambiente. Pensou, sou o camundongo Mickey prestes a falar com Pavarotti. O pensamento o fez sorrir. Como se de algum modo tivesse ouvido, a mulher sorriu de volta. O lugar clareou nitidamente. Foi o necessário para Mac entender que era esperado e bem-vindo. Será que posso perguntar quem é você? Disse Mac desajeitado. Ela ignorou a pergunta. Você sabe por que está aqui? Ele estremeceu e decidiu que não queria falar. Só desejava que ela falasse, com ele ou com qualquer um, desde que ele a ouvisse. Mas a mulher esperou. Eu não faço ideia, ninguém me disse. Bem, Mackenzie Allen Phillips, estou aqui para ajudá-lo. De novo houve silêncio, e o rosto da mulher, embora permanecesse suave, assumiu uma intensidade feroz, como se ela pudesse olhar no fundo dele, para além dos fingimentos e fachadas. Hoje é um dia muito sério, com consequências sérias. Ela fez uma pausa, como para dar peso às palavras nitidamente pesadas. Mackenzie, você está aqui em parte por causa de seus filhos, mas também está aqui por meus filhos? Interrompeu Mac. Como assim estou aqui por causa de meus filhos? Mackenzie, você ama os seus filhos de um modo que o seu pai jamais conseguiu amar você e suas irmãs. Claro que eu amo meus filhos. Todo pai ama os filhos. Mas por que isso tem a ver com o motivo de eu estar aqui? Em certo sentido, todo pai ama os filhos, respondeu ela, ignorando a segunda pergunta. Mas alguns pais estão machucados demais para amá-los bem, e outros mal conseguem amá-los. Você deveria saber disso. Mas você ama seus filhos muito bem. Aprendi muito disso com Né. Sabemos. Mas aprendeu, não foi? Acho que sim. Então, Mackenzie, qual de seus filhos você mais ama? Max sorriu por dentro. Era uma pergunta que ele se fizera muitas vezes sem encontrar resposta. Não amo nenhum mais do que os outros. Amo cada um de um modo diferente, disse escolhendo as palavras com cuidado. Explique isso, Mackenzie, pediu ela com interesse. Bom, cada um dos meus filhos é único, tem uma personalidade especial e essa condição única provoca uma reação única em mim. Lembro-me de quando John, o primeiro, nasceu. Fiquei tão maravilhado com aquele ser tão pequeno e frágil que, na verdade, me preocupei, pensando se me restaria amor para um segundo filho. Mas quando Tiller chegou, foi como se trouxesse com ele um presente maravilhoso para mim. Toda uma nova capacidade de amá-lo especialmente. Pensando bem, é como quando o papai diz que ama ou gosta especialmente de alguém. Quando penso em cada um dos meus filhos individualmente, descubro que gosto de cada um individualmente. Muito bem, Mackenzie. Mas e quando
eles não se comportam? Ou quando fazem escolhas diferentes da que você gostaria que fizessem? Ou quando são agressivos e grosseiros? E quando eles o embaraçam na frente dos outros, como isso afeta o seu amor por eles? Mac respondeu lenta e decididamente. Na verdade, não afeta. Ele sabia que estava sendo sincero, mesmo que às vezes Cat não acreditasse. Admito que isso me incomoda e algumas vezes fico sem graça ou com raiva, mas mesmo quando eles agem mal, ainda são meus filhos e serão para sempre. O que fazem pode afetar o meu orgulho, mas não o meu amor. Ela se recostou, rindo de orelha a orelha. Você é sábio em termos de amor verdadeiro, Mackenzie. Mackenzie, você ama os seus filhos, que conhece tão bem, com um amor maravilhoso e verdadeiro. Meio sem graça com o elogio, Mac baixou o olhar. Bem, obrigado, mas eu não sou assim com muitas outras pessoas. Meu amor tende a ser bastante condicional, na maior parte do tempo. Mas isso é um começo, não é, Mac? E você não ultrapassou sozinho a incapacidade do seu pai. Foram Deus e você, juntos, que causaram essa mudança para que você pudesse amar desse modo. E agora, você ama os seus filhos, praticamente como o pai ama os dele. Mac percebeu seu maxilar se apertando e sentiu de novo a raiva começar a crescer. O que deveria ter sido um elogio tranquilizador parecia mais uma pílula amarga, que agora ele se recusava a engolir. Hum, murmurou a mulher. Algo que eu disse incomodou você, Mackenzie? Dessa vez o olhar dela o deixou desconfortável. Ele se sentiu exposto. O silêncio se seguia e a dúvida pairava no ar. Bem, não, na verdade não. Mackenzie, este não é o momento para usar o bom senso da sua mãe. É um momento de honestidade e liberdade. Você não acredita que o pai ame bem os seus filhos, não é? Você não acredita realmente que Deus seja bom. Nice é a filha dele? Perguntou Mac rispidamente. Claro. Então não. Não acredito que Deus ame todos os seus filhos muito bem. Mackenzie, antes comecei a dizer por que você está aqui hoje. Não somente por causa dos seus filhos. Está aqui para o julgamento. Enquanto a palavra ecoava na câmera, o pânico subiu por dentro de Mac. Como um maremoto, lentamente ele se deixou afundar na cadeira. No mesmo instante, ele se sentiu culpado. Segurou os braços da cadeira, tentando encontrar algum equilíbrio. Inundado por imagens e emoções, seus fracassos como ser humano subitamente se tornaram enormes. E no fundo da mente, quase pôde ouvir uma voz entoando uma lista crescente e apavorante de pecados. Não tinha defesa. Sabia que estava perdido. Agora entendo. Estou morto, não estou? Por isso consigo ver Jesus e papai, porque estou morto. Não acredito, eu não senti nada. Olhou para a mulher que o observava com paciência. Há quanto tempo eu estou morto? Mackenzie, lamento desapontá-lo, mas você não caiu no seu sono no seu mundo. E acredito que se ainda... Mac de novo a interrompeu. Não estou morto, mas você disse que eu tinha vindo aqui para ser julgado. Disse. Sim, declarou ela com uma expressão casual e divertida. Mas Mackenzie, julgamento e nem estou morto? Pela terceira vez ele a interrompeu, com a raiva substituindo o pânico. Não é justo. Isso acontece com outras pessoas? Quero dizer, ser julgado mesmo antes de morrer? E se eu mudar? E se eu for melhor pelo resto da vida? E se me arrepender? E aí? Há alguma coisa da qual você queira se arrepender, Mackenzie? Perguntou ela sem se abalar com a explosão. Eu não saberia por onde começar, murmurou. Sou uma confusão, não é? É sim. Você é uma confusão gloriosa e destrutiva, Mackenzie. Mas não está aqui para se arrepender. Pelo menos não do modo como entende o arrependimento. Mackenzie, você não está aqui para ser julgado. Mas, interrompeu ele de novo. Achei que você disse que eu vim aqui para o julgamento. Ela permaneceu fresca e plácida enquanto completava a pergunta dele. Disse, mas você não está em julgamento. Mac respirou fundo e aliviado com as palavras.
Você será o juiz. Ele consternou. Não tenho nenhuma capacidade de julgar. Ah, não é verdade? Você já se mostrou bastante capaz, mesmo com o pouco tempo que passamos juntos, já mostrou. E além disso, já julgou muitas pessoas durante a vida. Julgou os atos e até mesmo as motivações dos outros, como se soubesse quais eram. Julgou a cor da pele, a linguagem corporal e o odor pessoal. Julgou histórias e relacionamentos, até julgou o valor da vida de uma pessoa segundo o seu conceito de beleza. Em todos os sentidos, você é bastante treinado nessa atividade. E exatamente o que eu vou julgar? Não o que. Quem? Eu não posso fazer isso. Então, quem eu devo julgar? Deus e a raça humana. Ah, você só pode estar brincando. Por que não? Sem dúvida, há muitas pessoas do seu mundo que você acha que merece julgamento. Deve haver pelo menos algumas culpadas por boa parte das dores e dos sofrimentos, não é? Que tal os gananciosos que exploram os pobres no mundo? Que tal os que promovem as guerras? Que tal os homens que agridem as mulheres, Mackenzie? Que tal os pais que batem nos filhos sem qualquer motivo além de aplacar o seu próprio sofrimento? Eles não merecem julgamento, Mackenzie? E que tal um homem que é um predador de menininhas inocentes? Que tal ele, Mackenzie? Este homem é culpado? Ele deve ser julgado? Deve, gritou Mac. Deve ser mandado para o inferno. Ele é culpado da sua perda? É. E o pai dele? Homem que deformou o filho até que ele se transformasse num terror. É, ele também. Até onde devemos voltar, Mackenzie? Esse legado de deformação remonta até Adão. E ele? Mas por que pararmos por aqui? E Deus? Deus começou essa coisa toda. Deus deve ser culpado? Não é aí que você está travado, Mackenzie? Não é isso que alimenta a grande tristeza? O fato de não poder confiar em Deus? Sem dúvida, um pai como você pode julgar um pai. Sua reclamação não é justa, Mackenzie? O fato de Deus ter fracassado com você, ter fracassado com Nice, o fato de, antes da criação, Deus saber que um dia sua Nice seria brutalizada e, mesmo assim, ter criado e depois permitir que aquela alma deturpada a arrancasse de seus braços amorosos, quando tinha poder para impedir, Deus não deve ser culpado, Mackenzie? Sim, a culpa é de Deus. Então, disse ela em tom definitivo, se você pode julgar Deus com tanta facilidade, certamente pode julgar o mundo. Você deve escolher 2 de seus filhos para passar a eternidade no novo céu e na terra de Deus, mas apenas 2. O quê? E você deve escolher 3 filhos para passar a eternidade no inferno. Só estou lhe pedindo para fazer alguma coisa que você acredita que Deus faz. Então você acha que Deus faz isso com facilidade, mas você não? Andy Mackenzie, quais de seus 5 filhos você condenará ao inferno? Cat, a que está em conflito com você agora, ela o trata mal e lhe diz coisas dolorosas. Talvez ela seja a primeira escolha, a mais lógica. Não quero ser juiz. Isso não podia ser real. Como Deus seria capaz de pedir que ele escolhesse entre os próprios filhos? É absolutamente impossível condenar Cat e qualquer um dos outros a uma eternidade no inferno, simplesmente porque ela havia pecado contra ele. Mesmo que Cat, Joss, John e Tiller cometessem algum crime hediondo, ele não faria isso. Não podia. Para ele, isso não tinha relação com o desempenho dos filhos. Tinha a ver com seu amor por eles. Não posso fazer isso, disse baixinho. Você deve. Não posso, disse mais alto e veementemente. Você deve, disse ela com a voz suave. Eu não vou fazer isso, gritou Mac, com o sangue fervendo por dentro. Você deve, sussurrou ela. Não posso, não posso, não vou, gritou ele. A mulher simplesmente ficou parada esperando. Eu não posso ir no lugar deles? Se vocês precisam de alguém para torturar por toda a eternidade, eu vou no lugar deles. Pode ser? Eu poderia fazer isso. Caiu aos pés dela, chorando e implorando. Por favor, estou implorando, por favor. Por favor. Mackenzie, sussurrou a mulher.
Agora você está falando como Jesus. Você julgou bem, Mackenzie, estou orgulhosa. Mas eu não julguei nada, disse Mac confuso. Ah, julgou sim. Você julgou que eles são merecedores do amor, mesmo que isso te custe tudo. É assim que Jesus ama. E agora você conhece o coração de papai, que ama todos os filhos com perfeição. Simplesmente não vejo como Deus pudesse amar Nice com perfeição. Então, o julgamento continua, disse ela com tristeza na voz. Eu poderia merecer, mas elas não. É esse o seu Deus, Mackenzie? Não é de espantar que você esteja afogado na tristeza. Papai não é assim, Mackenzie. Ele não está castigando você, nem Nice, nem Nan. Isso não foi feito por ele. O seu mundo está perdido na escuridão e no caos, e coisas horríveis acontecem com aqueles de quem ele gosta especialmente. Então por que ele não faz algo a respeito? Ele já fez. Quer dizer o que Jesus fez? Como ele pôde? Por amor. Ele escolheu o caminho da cruz, onde a misericórdia triunfa sobre a justiça por causa do amor. Você preferia que ele tivesse escolhido a justiça para todo mundo? Você quer justiça, meritíssimo juiz? Não, não quero, respondeu ele, baixando a cabeça. Não para mim nem para os meus filhos. Ela esperou. Desista de ser juiz e conheça papai como ele é. Então, no meio de sua dor, você poderá abraçar o amor dele, ao invés de castigá-lo com sua percepção egocêntrica de como você acha que o universo deveria ser. Não quero mais ser juiz. Realmente quero confiar em papai. Sem que Mac notasse, a sala se iluminou de novo. Mas eu vou precisar de ajuda. Ela aproximou-se dele e o abraçou. Agora, isso parece o início de sua viagem para casa, Mackenzie. É, parece mesmo.